Olá, bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, doutora Sara. Eu não estou muito bem não, por isso que eu vim me consultar com a senhora. Apresentei algumas alterações em minha boca e eu queria ver o que a senhora poderia diagnosticar. Vamos aqui analisar. Então, Carlos, você está com a candidíase oral, conhecida popularmente como sapinhos, que é uma infecção causada por um fungo chamado Candida albicans. Ela faz parte da nossa microbiota oral, ou seja, não nos causa problema desde que esteja em equilíbrio. Entretanto, quando entra em desequilíbrio por motivos de baixa na imunidade, quando entra em contato com alguém ou com algo infectado, pode manifestar a doença. Ou também quando é feito o uso de determinados tipos de medicamento. Esse fungo pode apresentar uma infecção o qual apresenta um aspecto muito semelhante ao leito coalhado, na região da língua, palato e gengiva, e é de fácil remoção. E como é que se retira? Você pega uma gaze, esfrega para retirar, ficando apenas uma região avermelhada. Tudo bem, doutora, mas e essa doença? Ela é comum em todas as idades e como é que é a forma de tratamento? E essa doença é incomum em todas as idades, porém, ela é bem mais frequente em crianças de menor idade, devido estarem no processo de aprender a caminhar e de sempre estarem engateando. E pega no chão, bota a mão na boca, ou mesmo com os brinquedos. Ela apresenta também um sistema imunológico enfraquecido. E o seu tratamento pode ser feito com medicação antifúngica, o qual pode ser prescrito por médico ou dentista. E os cuidados com a higiene devem ser redobrados, tanto oral como em todo o meio que vive, para evitar uma reinfecção, pois a candidíase pode se manifestar de outras formas, inclusive em partes genitais. Na visão fisiológica, o processo de invasão hospedeiro a Candida albicans induz as células epiteliais a realizarem a internalização celular, mecanismo este de fundamental importância para o crescimento e colonização da Candida no organismo do hospedeiro. Essa fagocitose atípica ocorre principalmente por intermédio dos blastoconídeos. Entretanto, quando esse fungo está na forma de hifa, sua invasão ao hospedeiro acontece através das junções epiteliais, processo denominado tigmotropismo. É considerado que as proteases são de extrema importância no processo de invasão ao hospedeiro, porque elas atuam na degradação das barreiras físicas, pele e mucosa, na digestão das proteínas e membranas celulares, e também na evasão do fungo dos linfócitos e das células fagocíticas. Agora eu vou lhe explicar essa patologia, que ela pode se apresentar de duas formas. A aguda, que é uma das formas mais comuns de manifestação da doença, pode acometer pessoas de qualquer idade, como eu já havia lhe informado, mais especificadamente quando se encontram debilitadas ou portadoras de doenças crônicas. A forma aguda pseudomembranosa da candidíase apresenta-se clinicamente como placas ou nódulos branco-amarelados, de consistência mole a gelatinosa, que apresentam um crescimento centrífugo e confluem. A outra forma é conhecida como estomatite por dentadura. É outra forma da doença. Estas alterações inflamatórias são observadas por debaixo da prótese total. Esse tipo de lesão pode acometer até mais ou menos 65% das pessoas idosas, que utilizam prótese, principalmente a dentadura total superior. Também pode aparecer na mucosa de suporte de uma prótese parcial removível, porém em menor frequência. A estomatite por dentadura acometeu 60% de um grupo de idosos portadores de prótese total superior. A única condição necessária para esta lesão aparecer é a mucosa estar condicionada por uma prótese que a recubra, pois o uso da dentadura em associação com a má higiene oferece uma barreira para a remoção normal dos micro-organismos superficiais por fricção, resultando em infecção. A estomatite por dentadura pode apresentar-se de forma circunscritas
ou difusa e ulcerada ou não. O palato se encontra hiperêmico e doloroso. Em manifestações mais graves estão presentes pequenas vesículas e erosões confluentes. Bom, em relação aos aspectos imunológicos, a candidíase é uma doença que se manifesta em pacientes imunodeprimidos, pois é agravada a proliferação fúngica. Por isso, pacientes com HIV têm na maioria dos casos a manifestação dessa doença. Por esse motivo, um dos tratamentos é o melhoramento do sistema imunológico. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+, e é alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outras células para continuar a infecção. Na colonização de mucosas e infecções de camundongos por este fungo, células TH1 medeiam a proteção dependente de fagócitos. Apresentam-se também na produção de citocinas inibitórias por células TH2, que estão associadas à desativação de fagócitos e à progressão da doença. Possivelmente, o crescimento de formas filamentosas está melhor adaptado para evadir das células do sistema imune, enquanto a forma de levedura pode ser o modo de proliferação em tecidos infectados. Diante disso, as células dendríticas adquirem a capacidade para induzir a diferenciação de células TCD4 para o fenótipo TH1 ou TH2. Os sítios anatômicos. Essas micoses podem ser causadas por diferentes espécies. Candida albicans é a mais prevalente. A evidência clínica de infecção depende provavelmente de 3 fatores gerais: o estado imunológico do hospedeiro, a microbiota da mucosa bucal e a resistência da patologia. A candidíase é a mais comum das infecções fúngicas que afetam a boca. Os micro-organismos podem desenvolver-se em qualquer superfície da mucosa. Os fatores predisponentes podem ser locais ou abrangentes e envolvem mais comumente próteses removíveis mal adaptadas e mal higienizadas, mudanças na microbiota bucal, feridas crônicas em mucosa, uso prolongado de antibióticos e corticoides, como também de imunossupressores, que são potenciais causadores de imunodeficiência, como a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS.